Eu volto a falar ao vivo com a repórter Kelly Borges sobre o julgamento. Kelly, o que acontece ainda esta noite aí no julgamento, hein? Olha, Alexandre, muita coisa ainda deve acontecer por aqui. Depois dessa testemunha de defesa, que estava se pronunciando agora, o assessor parlamentar da Câmara Municipal de Monte Carmelo, ainda devem ser ouvidos os dois réus, Juliano e Valdelei. Após, haverá o debate entre a promotoria e os advogados, porque são dois, um para cada um dos réus, os advogados de defesa deles, e só então os jurados decidirão o que vai acontecer com os dois, se eles são culpados ou inocentes. E só depois o juiz se pronunciará com a sentença. Agora, eu gostaria, Alexandre, me permita fazer uma correção. Durante o VT, eu narrei dizendo que o Valdelei estava aqui no presídio de Uberlândia, porque foi essa informação que eu confirmei aqui com a esposa dele. Mas depois eu procurei a polícia aqui, inclusive a Polícia Federal, que trouxe ele hoje à tarde aqui para o Fórum de Uberlândia, e eles me confirmaram que, na verdade, ele estava mesmo detido desde quando aconteceu o crime, em 2015, na penitenciária de BH, da região metropolitana de Belo Horizonte, a Nelson Hungria. Agora, eu gostaria de contar para vocês o que aconteceu aqui depois desse recesso de 20 minutos que teve logo após as testemunhas de acusação fazerem os seus depoimentos. Primeiro, foi ouvido, aliás, começou a ser ouvida as testemunhas de defesa. Primeiro, foi a ex-esposa de Juliano. Ela, inclusive, disse aqui, e também nos depoimentos na época, de que ela foi pressionada, que ela estava com medo por causa da situação, que ela já tinha largado o Juliano na época e que ela estava se sentindo muito pressionada porque tinha muitos militares no dia do depoimento e que tudo que ela dizia era escrito no depoimento de outra forma. Mas como ela não tinha advogado, ela estava com bastante medo, ela acabou assinando as declarações. Mas aí, neste momento, inclusive, a promotoria e também o advogado de defesa ficaram com os ânimos bastante alterados, porque a promotora Luciana Teixeira perguntou a ela se ela conhecia o irmão de Juliano. E ela disse que sim. Depois perguntou se ela sabia que ele estava preso, ela também confirmou. E logo após, ela perguntou se ela sabia o motivo e ela respondeu que o irmão de Juliano está preso por sequestro, por ter sequestrado uma pessoa. E então o advogado de defesa, Paulo Brasileiro, ficou bastante alterado. Promotoria e advogado começaram a discutir, inclusive, porque ele alegava que isso não fazia parte do processo e que era irrelevante. Depois foi escutado, Depois foi escutado um servidor público que, segundo a promotoria, um sobrinho dele trabalhava na empresa fantasma de Juliano e Valdelei. E aí houve também o lado da defesa e o lado da promotoria ouvindo essa testemunha e que, na verdade, esse sobrinho dele fazia parte dessa empresa fantasma em Monte Carmelo. Depois foi a vez da última... Outras testemunhas que foram ouvidas, além desse servidor público que disse que o sobrinho dele trabalhava nessa empresa fantasma, ainda teve também uma questão que a promotoria colocou para esse assessor de comunicação lá da Câmara, dizendo que na sessão de cassação de Valdelei, o vereador Lula Bala foi cassado junto com Valdelei e que o regimento da casa dizia que a votação tinha que ser por ordem alfabética. Mas a promotoria reproduziu aqui durante o julgamento um áudio do dia da sessão mostrando que primeiro foi votado os membros da comissão para depois sim os demais seguirem em ordem alfabética. E por isso no dia o promotor Marcos Vinícius inclusive entregou um bilhete para uma funcionária da Câmara Municipal alegando isso, como ele é um órgão fiscalizador, alegando que o regimento da casa havia sido quebrado. E aí isso, inclusive, foi questionado aqui hoje mais cedo durante o depoimento de Marcos Vinícius, se ele não teria, na verdade, de uma certa forma, tentado influenciar no dia dessa sessão de cassação. E aí depois foi identificado que, na verdade, eles realmente quebraram o regimento da Câmara Municipal. Então, como eu disse, Leal, daqui a pouco devem ser ouvidos os réus e muito trabalho ainda deve acontecer por aqui e o julgamento só deve ser encerrado na madrugada.
Ok, Kelly, muito obrigado pelas informações e, claro, o jornalismo da TV Paranaíba vai continuar acompanhando o julgamento e amanhã na nossa programação o resultado.